Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo, né? Olha o que nós estamos vendo aqui, pessoal. Que momento incrível do gráfico. Ele sai de tendência estreita de queda, que faz uma correção aqui, que continua para outra extremidade, e que agora não é mais uma correção. É um descanso que ele está fazendo. Olha aqui. Interessante, né? Então, EURUSD, o par da moeda, fizemos a entrada aí com muita técnica, né? É uma tendência estreita de queda com descanso, né? Você não pode nem pensar em reverter. Né? Ainda estamos falando para o gráfico. Olha, nem pense em reverter, porque você já mostrou um contexto tão assim preciso para a gente, né? Perfeito, ó. Mesmo que ele termine com indecisão, com falha, né? Ele respeitou a análise, né? Isso é o mais importante, né? Então olha que entrada incrível. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Você quer ter esse mesmo conhecimento para você fazer suas entradas no mercado aberto, na OTC, em Forex, enfim, né? Opções binárias? Então você precisa se inscrever no nosso canal, tá? Principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, ok? Vamos aproveitar esse momento, que é um momento glorioso, né? Após uma vitória dessa, né? Você sabe o que é um final de movimento? Quer saber mais sobre finais de movimento? Quando o mercado dá sinal que vai reverter ou que vai corrigir? Então, assiste o nosso vídeo de ontem. O mercado cansou aqui. Tá? Procura aí na thumbnail, né, nos vídeos. Você vai ver o vídeo mais recente, depois desse. Né? E aí você vai assistir, você vai entender melhor sobre finais de movimento. Tá? Você tem dificuldade com marcação no gráfico? Você aprendeu errado marcação? Então, você quer aprender marcações de maneira simples, direta e objetiva? Então, amanhã, nossa aula especial, Domingão da Marcação, a partir das 9 horas. Tá? Você vai aprender comigo de como marcar de maneira profissional o gráfico e executar suas entradas com a assertividade nível máximo. Tá? E hoje nós temos aula, né? Vamos falar de pullback, porque temos aqui um inscrito do nosso canal, que é o Abel, que sugeriu, né, que a gente fale sobre pullback, mas em regiões específicas do gráfico. Região de equilíbrio, não é em extremidade, é região de equilíbrio, tá? E se eu indico fazer, tá? Então já vou te falar já, Abel, né? Muito obrigado, né? Quero agradecer você por estar contribuindo aí para a nossa comunidade, tá? Estar fortalecendo aí cada vez mais, né, as pessoas que estão fazendo parte do nosso canal através dessa pergunta incrível. E eu já vou falar logo de antemão. Você sabe que eu não perdo nem um pedaço do gráfico. Eu aproveito todos. Eu indico sim que você faça operações em pullback em regiões de equilíbrio, tá? Eu não perco nem no candle, né? Nem no candle eu perco. Então imagine em região de equilíbrio, que é uma região assim de mais potencial de reversão, né? Então, falando em pullback, olha aqui que interessante, né? O pullback ele tem algumas características, né? Ele é um rompimento claro no suporte, ele tem um candle de impulsão, né? Que rompe a região, ele faz um retorno de forma lenta e corrigida, ele testa o suporte rompido e transforma aquela região numa resistência, como um passe de mágica, né?
O pullback também, ele mostra para você uma forte rejeição naquela região que ele está testando, né, o que ele vai reverter, o que ele vai atuar, enfim, né? E o melhor do pullback é a continuidade do movimento, né? Por exemplo, o gráfico está em queda, ele vai continuar em queda. Essa é a funcionalidade dele, né? Fazer o movimento principal perpetuar, tá certo? Então vamos bater essa meta logo para a gente ir direto para os ensinamentos. Olha o pullback aqui, ó. Tá vendo? Aconteceu um pullback, ó. Mas eu vou pegar outro par de moeda. Melhor, né? Vou pegar um euro JPY, tomar um golinho de café. Bem interessante que está rolando aqui, ó. Movimento muitíssimo interessante. Está em fase de decisão, tá? Olha, a decisão está desenhando o contexto, ó. A decisão está desenhando o contexto, estou entrando, continuando, tá? Já que não foi plausível esse momento aqui, né? Para mim, na minha opinião, esse candle aqui é um candle de sofreu forte pressão para definir a região, mas que esse movimento, após ter feito um throwback aqui, ele vai impulsionar o gráfico para essa extremidade, ou quiçá além dela, né? Euro JPY é o par da moeda. Entrada para bater a meta, hein, pessoal? Para a gente ir logo pro treinamento, hein? Mais 9 segundos para o fechamento da operação. Quiçá além dela, como eu disse, né? Perfeito, batemos a meta. Ó. Duas entradas feitas assim, com muita técnica, muita maestria, né? Analisando o gráfico da maneira que ele merece ser analisado. Nada de cálculo mágico, de conta que não fecha, de pavio milionário, tá? Nada disso, esqueça isso, tá? É análise gráfica nua e crua, indicando para onde o gráfico tem que ir, tá? Então vou chamar aqui o nosso amigo de todos os dias, o PointOfX, e aqui, ó, a gente presenciou uma tendência estreita de alta, né? E fez uma correção e depois aqui um final de movimento, certo? Então, correção. Primeiro, tendência de alta. Correção. Aconteceu uma correção nela. Beleza? E aqui aconteceu um final de movimento. Mesmo acontecendo um final de movimento, ela continua, entenda o seguinte, ela continua sendo uma tendência de alta e estreita, né? Ela continua tendo uma correção, ela continua sendo uma tendência. E é por isso que a gente teve um gain aqui. Por quê? Pensando que ela continuaria sendo uma tendência, a gente operou para o lado correto. Depois da nossa entrada, o gráfico mudou o comportamento. Só que aí já foi tarde. E é isso que é a mágica de operar em opções binárias. Você não precisa ficar uma hora no gráfico. Você faz a análise ali daquele minuto, daqueles segundos, tá? E você acerta a operação fazendo uma análise bem feita, tá? Teria outro gain a partir daqui, após a mudança de característica da tendência de alta? Claro que teria vários gains, tá? Mas aí fica um assunto mais para frente, certo? Euro JPY. O que aconteceu aqui? Região de decisão, tá?
confere comigo aqui, ó, região de suporte, região de resistência. Aqui nós temos um lugar onde o gráfico criou também uma região de suporte. Houve um throwback aqui. Quem que é o throwback? É o primo do pullback. Tá? É o irmão, tá? Vamos colocar irmão, tá? Throwback. O throwback, ele é como se fosse a vela, o movimento do gráfico, ele sai de determinada região, por exemplo, essa região aqui, ó. Vou colocar aqui, suporte, resistência e um suporte aqui, né? Esse é um suporte especial. Quem frequenta o nosso canal aqui, quem segue os nossos vídeos, né, sabe por que ele é um suporte especial, tá? A resistência, eu sem querer apertei uma tecla a mais aqui, mas você sabe que é uma resistência. Então o que acontece aqui, ó? O gráfico faz uma impulsão, né, assim, uma impulsão de alta, aí acontece um throwback, né? E aí o gráfico faz um candle de continuidade. Ele é um throwback verdadeiro, tá? Esse throwback aqui, ele é um throwback verdadeiro, porque logo após ele, né, feito a retração e a continuidade, surgiu mais força ainda. Força tamanha que na região de decisão foi fundamental para essa continuidade. Tá? Nós tínhamos dois pontos aqui, né, que é um ponto de decisão do gráfico. Então vou colocar aqui, ó, pontos de decisão. Qual é o primeiro ponto de decisão? É a resistência. Por quê? O gráfico já está espreitando a resistência e ele pode reverter se ele quiser. Tá? Esse candle aqui, ó. Ponto 2. O ponto 2 é uma LTB. Linha de tendência de baixa. Tá? Vou colocar ponto 2 aqui, ó. Ué, mas como que você conseguiu enxergar essa LTB, Augusto? Técnica, tá? Por que você acha que esse candle ficou desse tamanhozinho, parecendo um hambúrguer de tendência de alta após um throwback? Ele não continuou em continuidade, ele fez um hambúrguer, parecido com um hambúrguer. Não é um pão de forma, tá, pessoal? Pão de forma é esse aqui, ó. Esse aqui é o pão de forma, tá? Esse ficou parecido com um pão de forma. Agora esse aqui é um pouquinho mais gordinho que esse aqui. Então é um hambúrguer, tá? Por que ele virou um hambúrguer? Era um candle de tendência e se transformou num hambúrguer. Porque aqui tinha uma LTB a ser construída. Por causa desse fundo aqui, desse suporte que foi criado. Tá? Então, antes da LTB ser construída, eu já tinha detectado ela. Antes dela nascer no gráfico. E aí ela tinha tudo para descer. O gráfico poderia descer sim, pessoal. Só que é um assunto mais para frente. Tá? Então quer dizer, Augusto, que quando você está operando, você está enxergando regiões possíveis que podem ser criadas um suporte, uma resistência? Exato, exato. A nossa técnica está tão refinada que a gente enxerga quando o candle pode ficar espremido, um pão de forma, um hambúrguer, quando ele pode romper de uma vez, né? Então tinha tudo para continuar em queda esse gráfico, tá? Mas detectando que ele tinha muita força, eu fui lá e acreditei no rompimento, tanto da LTB quanto da resistência. E olha que maravilhoso. O que me fez acreditar nisso? Que ele não reverteria aqui? O throwback. Tá? Por isso chama, pessoal, análise gráfica. Você tem que entender que o gráfico ali tinha tudo para descer, mas ele não vai descer porque tem alguns elementos que estão fortalecendo, né, a ruptura. Pode ser de uma linha de referência, pode ser de uma resistência, tá certo? E olha só, ele tinha tudo para continuar descendo fazendo isso, ó. Se ele quisesse, tá? Porque aqui está a região da onde ele surgiu, que é de demanda.
e aqui está a resistência. Então nada impede do gráfico voltar de maneira mais ampla, buscando novamente a região de demanda, tá certo? Então por que ele rompeu aqui? Uma por causa do throwback, né, que é o irmão do pullback que nós vamos estudar já já. E outro detalhe é porque aqui embaixo houve uma acumulação que está em participação pública, ok? Por isso que eu falei, quiçá romper ou ir além da região da resistência. Olha lá, porque aqui está acumulando e aqui está participando. E aqui está participando. Pessoal, análise gráfica é incrível, tá? Você aprende com a pessoa certa, não tem erro, tá? Você não sabe quando você está batendo a meta, ganhando dinheiro, ou quando você está se divertindo, tá? E agora nós vamos aqui, nós terminamos a explicação, vamos falar do pullback, né? De acordo com o Abel, né? Deixa eu abrir um par de moedas do mercado aberto para a gente estudar volume também, né? Se você está seguindo nosso canal, você sabe que o volume é indispensável, né? Deixa eu pegar um. Peraí, não tá encontrando. Aqui, ó. Vou pegar um euro USD mesmo. Isso, garoto. Um euro USD. Pronto. Olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Aqui já tem um cenário para a gente estudar o pullback, tá? Então, vamos ler novamente para a gente dar a introdução, né? Então, o Abel, ele deixou uma pergunta, né? Para a gente ensinar pullback, mas em região de equilíbrio, tá? E se é indicado fazer ou não, ok? Então, quais são as características do pullback? Vamos lá. O pullback, ele é um rompimento claro no suporte. Você vai ver isso agora, tá? Então, aonde que fica o suporte? Conta aí para mim, Augusto. Aqui. Opa. Peraí. Aqui. Olha a região de suporte. Então, temos um rompimento claro no suporte. Entendeu certinho? Depois eu vou escrever tudo para vocês, tá? O que mais que o pullback ele tem para nos oferecer? Um candle de impulsão no rompimento. Vamos ver se ele tem? Então, temos o suporte aqui. Olha lá, o candle de impulsão aqui, ó. Tá vendo? Um candle de impulsão no rompimento. Confirmado. É um pullback. Tá? Vamos lá de novo. Retorno do preço de forma lenta e corrigida. Será que tem? Peraí. Então o preço rompeu a região de suporte com candle de tendência, criou uma região de suporte aqui e está retornando de forma lenta e corrigida. É um pullback. É um pullback. Ele está voltando para a área da onde ele rompeu aqui no passado. Ele está retornando, fazendo uma retração. Rompimento, retração. Será que está propício para fazer um pullback? E aqui é uma região de equilíbrio, pessoal. Ó, 100%, 100%, 50%. Tá? Vamos lá. Teste o suporte rompido como resistência, né? E tem uma grande rejeição na região, para continuar o movimento principal, que é o movimento de queda. Então, qual é a expectativa? Agora eu vou desenhar todo o desenho aqui para vocês verem. Ó. Se você quiser depois, na hora que o mercado aberto abrir, você pode até fazer a entrada, tá? Depois você me fala. Vai voltar aí, ó. Deixa eu ver. Depois de um dia, 11 horas e 14 minutos. Você pode ficar esperando aqui.
tá? Se você quiser. Que a análise já está feita, tá? Ó, repare que aqui é uma região de equilíbrio. Ele está chegando na região de equilíbrio, ó. Então vamos lá, suporte e resistência. Resistência. E região equilíbrio. Ou mais conhecida como região de 50%. Então, 100% do movimento, 100%, 50% e 100%. Beleza. Então acompanha comigo, hein? Gráfico. Sai da região de resistência, cria a região de suporte, aqui do passado. Tenta subir, volta de novo na região de suporte. Tenta subir, volta e corrige. Volta, corrige e de repente vê uma força contrária e rompe o suporte com o candle de impulsão ou de tendência, tá? Candle forte, né? Um candle de tendência. Esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, tá? Após isso, né? Ele faz uma correção aqui, ó. Ele corrige e faz outro movimento de queda e alcança a região de suporte. Correto? Aí ele vem de maneira sutil, fazendo correções, ó, e lenta, em formato de retração. Então, ele retorna, corrigindo, em formato de retração. Ok? Para onde ele está se dirigindo? Para a região de suporte que foi rompida aqui, ó. Rompida por quem? Pelo candle de tendência. E agora essa região vai se transformar em uma resistência aqui. Eu vou deixar em verde, tá? Beleza? Então, quando ele chegar nessa área, ele já está corrigindo aqui, tá vendo? Ele já está tocando e o vendedor já está posicionado. É um pullback, tá, pessoal? Vou escrever até grandão aqui, ó. É um pullback verdadeiro, tá? Quem é o pullback? É o irmão do throwback. Por quê? Porque o pullback, deixa eu escrever aqui para vocês. O pullback, ele continua a tendência para baixo, né? Se você tem uma região de suporte, o que ele vai fazer na região de suporte? O gráfico vem, rompe, retrai e continua, né? E o throwback? Qual que é o comportamento do throwback? THRO throwback. O throwback nós temos o suporte também, ó. Eu vou mostrar para você aqui o suporte. Na verdade, é uma resistência, né? Então, aqui era uma resistência que foi era um suporte que foi rompido. Suporte. Era um suporte que foi rompido e se transformou em uma resistência. Aqui é uma resistência que vai ser rompida e que vai se transformar em um suporte. Como que vai acontecer aqui no throwback, que é irmão do pullback? Ele vai vir, ele vai romper, ele vai transformar em suporte e vai continuar. Entendeu? Então, é um movimento de alta
O throwback, a função dele é continuar o movimento de alta. E a função do pullback é continuar o movimento de baixa. Tá bom? Eles são irmãos. Só que um é responsável pela alta e o outro é responsável pela baixa. Entendeu? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O gráfico está em tendência estreita, de alta. Aqui, ó, ele está acelerando. Tá? Só que está perdendo a confiança. Por perder a confiança, o vendedor já está entrando antes dele preencher. O que você vai esperar aqui? Ele vai fazer mais uma tentativa aqui e você vai entrar acompanhando. Tá? Então, ó, na hora que ele preencher aqui, com o candle de compra, na hora que ele preencher aqui, ó, com o candle de compra, você já vai entrar imediatamente vendido. Tá? Você vai entrar vendido. Mas também ele não precisa preencher. Dependendo da força que está aqui dos vendedores, está aumentando cada vez mais, ó, e o comprador está perdendo a confiança ali, talvez o movimento já reverta a partir daqui. Então, o que você vai ficar de olho? Se ele já criar um outro candle de venda aqui, você já entra continuando, porque ele já tocou. Né? Ele está sendo rápido, porque a tendência está forte. Tá? A tendência está forte. Tá entendendo? Talvez ele já desça a partir daqui. Talvez não. Talvez ele preencha ali, ou até faça um final de movimento comprador, para depois aparecer o padrão. Ou de continuidade, ou de ignição. Tá? É você que vai fazer a leitura. Tá? Mas que vai acontecer, que tá, até o volume está mostrando já que esse movimento de queda ele pode muito bem continuar, tá? Em queda. Temos um fundo mais profundo, temos topos descendentes, temos rompimento aqui, temos falta de crença dos compradores, temos acreditar dos vendedores, tem tudo para acontecer. Só que vai depender do contexto, tá? Tem muita chance de acontecer um pullback aqui, pessoal. Então, Abel, se você quiser ficar esperando ali, pode ficar esperando que o contexto já está formado. Vocês também que são inscritos, ó, a moeda é o euro USD, volta daqui um dia, 11 horas, 6 minutos. Agora, vai depender também da leitura. Possa ser que o big player esteja esperando ali para capturar a liquidez dessas regiões aqui, ó. Tá? Então, fica muito atento, né? Estamos vendo falta de crença. E se o big player estiver posicionado aqui e dobrar a aposta com os vendedores aqui que já estão prontos para fazer o movimento. Você tem que saber perceber tudo isso, tá? Porque teve muito trader que deixou suas posições aqui, ó. Seus stop loss aqui, aqui, aqui. Então, nada impede do big player também vir capturar liquidez aqui, aqui, aqui. Tudo vai depender do contexto gráfico, tá? Então, para a gente encerrar, né? Agora que você entendeu, né? É muito bom pegar regiões de equilíbrio para fazer pullback, tá? De acordo com o contexto. Ainda mais fazendo análise de volume e análise de candle a candle. Vamos ver no micro movimento se a gente consegue encontrar um pullback. Vamos tentar encontrar um pullback agora no micro movimento, hein? Ó, aqui foi um pullback imediato, ó. Vou mostrar para você, ó. Pera aí. Dentro dessa região inteira que a gente está analisando, existem canais, tá? Então, ó, tem a região de 100%, tem a região de equilíbrio, tá? Tem um canal aqui na parte superior, tem outro canal aqui na parte inferior, tá? Então você está vendo canais, os canais estão em processo, tá? Ó, canal, canal, canal,
canal e canal, tá? Então, o que está rolando aqui? Um pullback aqui também, ó. Vamos fazer a leitura? Ó, nem vou escrever para não ficar cansativo para vocês, tá, pessoal? Então, o gráfico vem da região de resistência, toca de novo na resistência, faz um rompimento com o candle de tendência, tá? Foi o que a gente estudou, né? Aí ele vem, ó. Aí ele já tenta corrigir aqui, não dá certo, falha o movimento vendedor, aí ele volta, ó. E o que ele faz aqui? Né? Um movimento decrescente na região de equilíbrio desse 100% de movimento. Então, houve um pullback aqui, tá? Na região de equilíbrio. Tá? Por isso que eu aprovo, viu, Abel? Então, houve um pullback, porque o gráfico rompeu com todas aquelas características, retraiu e continuou, tá? Beleza? Aí, o que aconteceu aqui embaixo, ó? Depois ele vir romper tudo aqui, rompeu, teve outro pullback aqui, né? Que você vai ver no futuro. Vai acontecer um pullback aqui no futuro, tá? Mas analisando os canais, aqui você vê também o movimento desacelerando, mas rompendo com o candle de tendência e voltando de novo e tendo outro pullback aqui, tá? Aqui é um pullback, uma tentativa de recuperar dos compradores. Aceleraram aqui, ó, mas como é uma região de equilíbrio e foi rompida essa área aqui, o vendedor está com sede, com sangue no olho aqui, esperando. Então está tendo outro pullback aqui, ó. Pessoal, a gente poderia ficar o dia inteiro caçando pullbacks, tá? Eu ficaria o dia inteiro me divertindo aqui, encontrando pullbacks. Ó, que vai rolar um pullback no futuro, hein? Vou escrever bem grandão, hein? Ó, pullback, 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 pullback. Só nesse cenário aqui de 100%, dentro dos canais houve um pullback aqui no movimento de 50% e houve um movimento de 25% aqui. É 25%, ó. E vai haver novamente um movimento no 50% aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu divulguei alguma coisa para vocês. Ah, divulguei, já falei tudo para vocês. Recomendei o vídeo do dia anterior, do final de movimento. Já falei da marcação, né? Do domingão da marcação também, expliquei, né? Tá tudo certo, né? Então, quero finalizar esse vídeo aqui agradecendo ao Abel por ter feito essa pergunta incrível que está contribuindo para a nossa comunidade. E eu encerro esse vídeo de hoje, né? Parabenizando a todos vocês, né? Que estão aí deixando seus likes, fortalecendo o canal e estudando junto com a gente, tá certo? Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto! Até o próximo vídeo. Até mais!